A gente percebe eles olhando de longe ali, mas se aproximar mesmo pra chamar pra conversar, não. Não tô dizendo só por mim, tá? Não tô falando da minha experiência sozinha. Tô dizendo das minhas amigas e de um grupo de mulheres que eu tenho, de mais de 2.600 mulheres, que se eu jogar esse assunto falando que... Vocês acham que o homem hoje em dia tá sem atitude? Nossa, vai render assunto demais. Mulheres, me diz no seu estado, onde você mora, na sua cidade, como é? Os homens aí têm atitude? Já fala pra gente que a gente vai organizar uma viagem pra sua cidade. Brincadeiras à parte, gente. Não quer dizer que a gente não se divirta, que a gente não curta, que a gente veio aqui só pra isso. Não. Por favor, não levem pra esse lado. No contexto social, eu comecei a comparar São Paulo e Goiás. E aí... Tá, olha só. O que eu tenho a dizer sobre isso, beleza? O que eu posso dizer, talvez esteja relacionado, é que assim... Eu acredito que, num contexto generalizado, existe um despertamento generalizado entre os homens. Eu acredito que é diferente, é tipo o feminismo. Tá? Não na mesma proporção, eu não acho que os homens despertaram, mas eu acho que alguma diferença tem. Alguma coisinha, não necessariamente por causa do conteúdo da Red Pill, mas por causa da própria internet em si. Porra, você vê vários comentários populares, cara, a gente vê vários outros canais de outros nichos e outros temas falando termos que a gente usa no nosso conteúdo direto, os caras falam, pô. É um exemplo. Entre outras coisas. Tem vários tipos de conteúdo masculinista que até muitas vezes nem concordam tanto com a Red Pill. E normalmente o homem deve consumir, às vezes viu alguma coisa, às vezes teve um vídeo que ele achou interessante, às vezes teve um produtor que o agradou mais, por exemplo. Então eu acredito que não especificamente despertar através da Red Pill, miguitar, os caras vão seguir o próprio caminho, acordaram, não. Mas algum efeito teve. Com relação principalmente por causa da internet, porque coach de relacionamento tem de vários tipos. E também as mulheres, alguma coisa elas assistem, cara. Nem que seja um Pablo Marçal falando alguma coisa, algumas mulheres às vezes acompanham, que tem a ver com relacionamento, entendeu? Então eu acho que tem alguma coisa relacionada a isso, no que diz respeito ao homem estar mais se valorizando, tá? Mas principalmente o que vale a pena ser dito, nesse caso, sobre ficar olhando e etc., é que eu não sei, cara, também se as mulheres levam algumas coisas em consideração nesse sentido. Tá? Porque normalmente as mulheres, cara, elas estão sempre em grupos, tá? Raras são as ocasiões daquelas que elas dão abertura para você fazer alguma coisa. Então, isso é uma coisa que sempre ocorre, por isso que eu vou relacionar isso com a primeira coisa que eu disse. Entre os homens, isso generalizando, sempre ocorreu. De sentir a necessidade de que aquela mulher estava dando moral e confiança para ele. E sempre houve comentários, tá? Supérfluos entre os homens em tom de crítica com relação a mulheres que não dão moral. Isso sempre existiu. Porra, as meninas não dão nem moral, porra, as meninas nem olham na cara direita, porra, as meninas não sei o quê. Então, até o próprio Arthur Duval falou naquele áudio. Então, esse comentário supérfluo, tá? Que não necessariamente é por conta do conteúdo e tal, e etc, que eu comentei, sempre aconteceu, sempre aconteceu. Mas eu acho que os caras estão valorizando um pouco mais essa ideia hoje em dia, no que diz respeito às mulheres darem moral, tá ligado? Eu acho que os caras estão valorizando um pouco mais. Por causa do fenômeno principalmente chamado internet e rede social, por conta desses conteúdos que são disseminados aí, e em algum momento vai passar por você. Como eu falava aqui em São Paulo era assim, que Goiás era diferente, eu vim só dizer que não, gente, tá tudo parecido, tá tudo igual. Então, eu sempre falo de viajar sozinha, sair sozinha, de fazer novas amigas no meu grupo de mulheres, também a gente faz isso. Por quê? Porque você não tem controle sobre a atitude do outro. E tem muitas mulheres, assim como eu, que não querem tomar a posição de ter que chegar, de ter que começar a puxar assunto, porque tem perfis de mulheres que preferem chegar, tomar frente, tomar atitude. Eu não vejo problema nenhum nisso. Mas para aquelas que não têm esse perfil, complica um pouco, né? Claro, vão colocar a culpa no feminismo. A gente não quer saber o motivo, não. Ah, sim, com certeza, cara. Com certeza existe sim uma porcentagem, sim, cara. Existe uma insegurança maior hoje em dia. Tá, existe essa ideia feminista também de muita crítica ao homem, né? Então a insegurança, isso vale a pena comentar, eu tava quase esquecendo, beleza? Antes disso, o que ela comentou, eu acho que é válido também de trazer, também os homens, muito se fala num conteúdo generalizado sobre os homens aprenderem a sair de casa, não só sozinhos também, tá? Isso é mais específico, mas uma coisa que é generalizada assim, é os caras saírem com pensamento não tão focado em mulher. É uma coisa que até já fiz vídeo, tudo isso aqui que eu tô falando já fiz vídeo, inclusive, né? De que, porra, porque pro homem, cara, na maioria das vezes, é incomum virar alguma coisa. O normal é não dar certo, para a maioria dos homens. Não tô falando zero. O zero também não é tão incomum assim. Mas o comum pros homens é mais rejeição do que o contrário. Se o cara tiver uma taxa de conversão, que a gente chama, já que falei também em vídeo isso, de 10% é alto ainda, filho. Igual no YouTube, cara, se dos vídeos que eu posto, 10% assistir é alto. Da quantidade de impressão, da quantidade de pessoas que passaram pela thumb e clicaram, tá ligado? 10% é um número bom.
Então, tipo, 90% é não, sacou? É o comum sobre isso. Então, existe essa perspectiva mais generalizada também, para quem faz conteúdo masculino, etc., sobre os homens se valorizarem mais. O termo gado se tornou altamente popular, cara, hoje em dia. Isso aqui é coisa de gado, não sei o que é coisa de gado. É uma parada que se tornou muito comum. Todo homem você vai ouvir falando sobre isso, cara. Entende onde eu quero chegar com relação a esse pseudo-despertamento que aconteceu generalizado? Eu acredito nessa hipótese, né? Então, os caras, eles sim passaram também a levar mais em consideração essa ideia de principalmente focar mais em si, no sentido de curtir, né? Onde ele tá indo, o que ele tá fazendo, com quem ele tá, porque muitas vezes tudo isso é jogado na lata do lixo em prol de simplesmente, se tem mulher, eu vou e foda-se, eu tô lá pra isso. E até com o objetivo de que isso funcione melhor. Porque se você estiver focado mais em você, curtindo, o Gabriel Breyer falou isso uma vez, se você estiver curtindo e estiver distraído, a sua vibe é diferente, a sua energia é diferente, você não tá tão tenso, você não tá sedento, até como técnica, digamos assim, é mais eficiente. Né? Você não tá com aquela vibe do lobisomem, né? A frame do lobisomem, desesperado aqui, quase uivando pra lua, pra ter uma oportunidade com alguma garota ali naquele lugar. Sacou? Eu acredito nessa perspectiva também sobre isso. E eu esqueci agora outra coisa que ela comentou, a insegurança, né? Então, eu acredito que a insegurança aumentou, cara, a desconfiança aumentou. Então, assim, uma coisa que eu já comentei, né, pra gente generalizar mais uma vez, a desconfiança entre os gêneros cresceu, mais por conta do feminismo, como eu falei, existe uma parcela também de efeito colateral através do conteúdo da Red Pill, principalmente. Mas eu considero que, de um modo geral, independente disso, eu posso dizer que a desconfiança entre homens e mulheres está aumentando, está crescendo, se a gente interpretasse isso como tipo de especulação. Eu acredito que está aumentando a desconfiança, o feminismo aumentou, colaborou muito para aumentar a desconfiança nas mulheres sobre os homens, e consequentemente isso surge um efeito colateral também nos próprios homens de desconfiarem das mulheres, de sentir essa insegurança no que diz respeito a chegar, conhecer, abordar, qual vai ser a postura, ela vai me dizer não. E outra coisa, os caras estão querendo se valorizar mais, não estão querendo ficar ouvindo, como eu falei, por causa do conteúdo masculinista generalizado, não estão querendo ficar ouvindo não à toa. Tem muito canal sobre conteúdo masculinista que não é Red Pill, com 1 milhão de seguidores, cara, no Brasil e nos Estados Unidos. Né? E esse é um princípio meio que quase universal no conteúdo masculinista, seja Red Pill ou não. De você se valorizar mais, não ficar tomando não à toa, não ficar chegando no monte de mulher, esse tipo de coisa. Ainda mais os caras que são mais velhos são mais maduros. Sacou? Então eu até considero que talvez o principal elemento no que diz respeito a isso, que a gente está falando, né, homem chegar em mulher ou não, sobre não estarem chegando tanto, é principalmente essa insegurança que os caras estão sentindo mais hoje em dia. Por todo o cenário, justamente, que não é tão favorável a isso. A gente quer que vocês parem de usar qualquer motivo para não ter atitude e voltem a ter. Sejam aqueles homens que antigamente ia pra guerra, hoje em dia não consegue nem chegar numa mulher, gente, como assim? Vocês sabem que não são todas as mulheres que vão falar de assédio, que não são todas as mulheres que são mal educadas. Eu só vim dar as caras aqui porque eu estou viajando e quase não fiz vídeo esses dias. E é isso. Valeu a pena esse vídeo, porque eu ia ter que puxar da minha cabeça, tá dentro do tema, mas ia ficar fora de contexto. Ela me deu o gancho agora. Obrigado. Vou aproveitar o gancho que você deixou sobre o homem ser ir pra guerra e tal. Puta, muito obrigado. Muito legal agora que você mandou pingando pra eu aproveitar. Veja só, essa ideia, cara, duas coisas, até relacionado com aquilo que eu falei no vídeo. Algumas mulheres na internet, quando elas dizem isso, pra mim parece que elas não sabem o que elas querem. Durante muito tempo sempre se reclamou dessa postura do homem de não ter critério, de ser um vira-lata, de ser um cachorro, o homem é galinha, chega em todo mundo, não tá nem aí. Essa postura, sempre houve essa crítica pro machismo, é o que eu falei, cara, você fica igual aquele meme do Zé Colmeia. Você corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, e você não sabe pra onde você vai, você fica perdido. Né? Uma hora as mulheres falam que não, porque essa testosterona do homem não tem jeito, porque o homem tem que pensar com a cabeça de cima e não com a cabeça de baixo, porque não sei o quê. Cara, toda essa questão do homem ter atitude, ser o reprodutor, é o cara que toma iniciativa, tá relacionado à mesma coisa. Então parece que... Só que, cara, o que eu falei, tem um lado que as mulheres gostam, certo? Que é benéfico, e tem o outro que elas não aprovam. Não tem como você ser por conveniência esse tipo de coisa, de postura. Não, agora sim, agora não, agora sim, agora não. Não, vem da mesma natureza, vem da mesma premissa do homem. Essa atitude que sempre existiu essa fama, essa ideia, que tá caindo por terra hoje em dia, em maior medida, vou comentar sobre isso, né? De que o homem, bicho, não nega fogo, cara. Os caras não estão mais assim hoje em dia, não. Os caras estão, velho, não funciona bem assim, não. O cara tá pensando mais na experiência que ele vai ter, e nem tanto assim, muitas vezes, em colecionar medalha, de repente. Porque sempre existiu essa postura de que o homem não nega fogo. E durante um tempo recente, eu diria, as mulheres criticaram muito isso.
né? O homem pega qualquer coisa, não tá nem aí, tem que se valorizar, não é bem assim. É um machismo. O homem só pensa em sexo, por exemplo. Sacou? Agora estão querendo resgatar esses elementos, esses atributos, esse comportamento, essa postura do homem. É uma parada que muitas vezes pra mim parece que algumas mulheres na internet que fazem conteúdo não sabem o que elas querem. Elas querem algo até elas não quererem mais. Sacou? Quando elas conseguem o que elas querem dela, querem outra coisa. Parece que é isso pra mim. Então assim, é aquilo que eu falo, né? Daqui a pouco estão pedindo desesperadamente pelo retorno do patriarcado, pelo andar da carruagem. A impressão que eu tenho é essa. Porém, qual que é a minha opinião sobre isso, cara? Eu até tava trocando ideia esses dias. Eu vi um vídeo. O que eu acho é o seguinte, irmão. É uma parada que você, cara, você amadurece sobre isso. Irmão, eu até troquei ideia com um amigo meu uma vez. Eu não sei se eu tinha canal nessa época, já faz alguns anos, uns 2. Eu acho que já tinha canal, mas tava bem no comecinho. Eu não tinha feito vídeo sobre esse tema ainda. Troquei ideia com ele, a gente tava numa festa, numa chácara, tinha umas garotas, tinha uma garota que tava dando mole pra ele. E essa ideia, né, mano? O homem não nega fogo, e trocando ideia, ele falou, irmão, eu não faço mais isso. Hoje ele deve ter quase 40. Eu não faço mais isso, velho. Não vale a pena, depois que nasceu o filme, você tá ligado que é daquele jeito meia bomba, não sei o quê, aí você tem que tomar um Tadala, não vale a pena, velho. Pagar motel, pra ter um negócio, na opinião dele, naquele contexto com ela, mais ou menos, não faço isso mais só pra dizer que eu consegui, tá ligado? É uma parada que muitas vezes você tem que amadurecer pra você se ligar nisso, cara. Não vale a pena. Você sair, você pegar qualquer mulher por pegar, não vale a pena, mano. Não vale a pena até, ó, eu vou até falar uma outra coisa que tem a ver com isso, sobre a perspectiva feminina, tá, das mulheres. Mas para os homens eu já disse. Até fiz um vídeo que eu falei, cara, recentemente, eu até nem vi tanta crítica sobre esse vídeo. Falei, velho, essa parada de transar no primeiro encontro, velho, isso aí pra mim, cara, olha, hoje em dia eu não quero mais saber disso daí não, velho. Sinceramente, cara. Cara, pra mim, se eu não tiver uma garantia, certeza de que vai ser maneiro, não vale a pena, cara. Porque depois você quer, depois do efeito refratário, irmão, você quer sumir, cara. Você quer apertar o botão de eject e você não consegue. Não vale a pena pra você dar uma estourada de champanhe, tá ligado? Tudo que você vai ter que não aguentar depois, cara. Sacou? Não vale a pena, cara. Você ficar por ficar, sair assim, cara, é uma parada que eu não indico pra vocês hoje em dia. Ai, tem que ir lá pegar e chegar e foda-se porque é isso que eu faço, é meu papel, não nega fogo. Eu sou totalmente contra isso hoje em dia, cara. A experiência não vale, cara. Sacou? Depois que estourou o champanhe, você quer sair correndo, cara. E outra, muitas vezes você não consegue. Porque uma coisa que vale a pena dizer é o seguinte. Quando a mulher gosta do cara, se liga nessa frase aí. Se vocês quiserem, pode até meter as aspas aí nos comentários, que os caras fazem isso às vezes. Essa frase é interessante. Consegui encaixar no vídeo essa frase. Essa frase diz o seguinte, cara. Normalmente, não é sempre, mas em comparação é bem assim mesmo. Nunca é 100%. Em comparação é muito assim. Se liga. A mulher, quando ela gosta do cara, ela fica com o cara. O homem, quando ele gosta da mulher, ele continua ficando com ela. Entende? Então você tá fudido, porque se a mulher ficou com você, vocês me entenderam. Provavelmente ela gostou de você pra isso. O homem não funciona assim. O homem, pra ele gostar de uma mulher, não é isso não é representado quando ele fica com ela. Não. Isso é representado se ele continua ficando com ela. Com a mulher não funciona desse jeito. Então muitas vezes você quer sair fora, mas ela gostou de você. E aí? Justamente porque você não teve critério, você não soube analisar bem, você foi no impulso, você fez aquilo pra alimentar o seu ego. Cara, eu já vi cada situação, velho. Nossa, eu lembro de um camarada meu, juro pra vocês, velho, por causa de ego. Não é nem o cara, tipo, você entendeu? O que eu tô falando pra vocês é pra você preservar mais a experiência do que o seu ego, tá ligado? Se você for fazer pelo seu ego, não vale a pena. É o que o meu camarada falou, é meia bomba, é tada lá fila, é o botão de eject, não vale a pena, velho. Não vale a pena, não vale a pena. Por isso que eu falo, primeiro encontro, cara, é um negócio que, bicho, se eu não olhar e não falar, velho, vai ser legal. Não indico. Não indico. E aí, como eu tava dizendo sobre isso, o cara vai querer sair fora, ele não consegue depois, é um problemão, e eu acho que os homens estão começando a prestar atenção e estão se ligando também por essa perspectiva, né, de não sair ficando com qualquer uma e de aceitar, por exemplo, e etc, tá certo? É o que eu acredito, pelo menos hoje em dia. Pode ser que no futuro eu venha mudar de opinião. Mas esse camarada, né, eu comecei a falar, cara, ele ficou com uma garota, tipo, você vê que, tipo, é outro ponto que eu vou ligar em seguida, que é que você consegue, que tem esse detalhe, né? Tem a mulher que o homem quer, tem a mulher que o homem consegue. A maioria dos homens, a devastadora, mais de 90%, fala e sai com mulheres que ele consegue. As mulheres que o cara quer, na maioria das vezes, ele tem receio, ele tem uma insegurança maior, que é o que eu vou
comentar no final do vídeo para arrematar esse assunto, né? Tem receio, etc. Não tem essa confiança toda e na maioria das vezes não tem atitude mesmo. Beleza? Vale a pena destacar esse ponto, certo? Então, o que acontece é o seguinte, que muitas vezes, que nem esse meu camarada nessa situação, ele ficou aqui, velho, a noite inteira, pra ir numa parada, cara, ele perdeu a balada inteira, só pra provar pra si mesmo que ele conseguiu ficar, tanto é que eu perguntei, e aí? Ele falou, não quero mais falar com ela, não sei o que, por quê? Porque ele apertou o botão do eject e saiu fora, porque a experiência não foi bacana pra ele, pô. Mas, o tempo que ele desperdiçou, ele ficou acho que umas 4 horas trocando ideia, pagou o motel, fez o rolê, fez não sei o que, pra depois apertar o botão do eject e sair fora. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Na boa, cara, isso é uma parada que, como eu disse, vale a pena desmistificar. O principal motivo do porquê eu quis fazer esse vídeo era pra tocar nesse ponto. Os caras entenderem isso. Cara, você tá indo ali, mas você realmente quer, cara. Você tá com essa vontade mesmo? Que a gente sabe que na maioria das vezes não é assim. Você tá com essa vontade, você vai levar até o fim por causa disso? Porque depois você vai querer sair fora, irmão. Você vai ver a canseira que você vai ter, cara. Peso na consciência, é uma situação chata, né? Como eu falei, você tem que tomar cuidado também, senão você pode ser mal falado no contexto. Que nem meu camarada comentou. Então, cara, levem isso em consideração que eu tô comentando nesse vídeo, pelo menos. Tá? Acho que é uma coisa que é válida. Certo? E aí, por último, o que vale a pena dizer é o seguinte. Os homens, eles nunca tiveram, de um modo geral, esse negócio que falaram pra mim, né? Os homens não chegam nas mulheres hoje em dia. Os homens nunca foram de chegar nas mulheres. Generalizando. Os homens nunca foram... A maioria, se a gente falar os homens, o masculino, o público masculino, generalizando, a maioria nunca teve postura confiante e desenrolada pra ficar chegando em mulher, cara. E lábia afiada. A maioria nunca teve entre os homens. Isso é o normal, tá ligado? A exceção são os caras que são bons, que chegam, que desenrolam, que faz acontecer, etc. É uma parcela pequena em comparação com a maioria dos homens isso. Então sempre foi assim, cara. Dos homens não chegarem em mulher direito. Sempre foi assim. Cara, quantos caras não chegavam em balada, ficavam olhando e ia embora, não fez nada. Só olhou, não teve coragem por muita insegurança de ser rejeitado. Uma tensão enorme. Isso é comum, cara. Quando você é mais jovem, inclusive. Então essa ideia, cara, de homem chegar em mulher, já começa aqui. A gente tem que falar o seguinte. Desde sempre, cara, nunca foi esse mar de rosas, cara. Nunca foi essa abundância toda que algumas mulheres acham que hoje em dia não tem mais. Já começa por aí. Beleza? Mas eu acho que piorou sim. Porém, o que vale a pena ser dito é que tem alguns caras que eles dizem, como ela disse aqui, né? O homem tem que ser brabo, tem que chegar nisso aqui. Primeiro ponto, cara. As mulheres, elas também é outro fator que é o seguinte. Da mesma forma que o homem fica com a mulher que ele consegue, se ligou? É pra alimentar o ego dele, em grande medida. A maioria das mulheres querem que o cara chegue pra alimentar o ego, não é porque realmente ela quer aquele cara. É o mesmo fenômeno ao contrário. Os homens, na maioria das vezes, chegam nas mulheres que eles conseguem pra treinar e alimentar o próprio ego, provar que ele consegue e falar, pô, sou homem, consegui, desenrolei. Mas não era bem aquela que ele queria mesmo. O cara tinha, tipo, 60% de atração pela mulher no máximo. Sacou? E já as mulheres, por outro lado, quando elas reclamam muito dos caras que não chegam, em grande medida é mais por saudade daquela validação no ego que faz ela se sentir especial e mais bonita e desejada. Em maior medida, não tô falando 100%. Fazendo essa comparação. Certo? É o que eu acredito. E agora sim, por último, cara, como no caso dela, ela disse, tem que fazer igual os caras de antigamente. Alguns caras até falam isso. No passado eu chegava mesmo. Os homens hoje são tudo frouxo, tem medo de tomar fora. Esse é o ponto que eu deixei melhor pro final. Os homens hoje são tudo frouxo, tem medo de tomar fora, não tem ter medo de tomar fora, não. Cara, não é essa a questão. Sabe qual que é a questão? Eu vou falar pra você, cara. A questão é que se você tá tomando fora, na maioria das vezes, vamos já falar da exceção. A exceção são os caras que têm uma mentalidade abundante absurda e o cara tá andando de braçada. Esse cara não vai ligar se ele tomar fora. É a exceção dos caras. Os caras que estão saindo, inclusive com mulheres que eles querem, pra nem ligar se ele for rejeitado alguma coisa assim, é a exceção entre a maioria dos homens. Desde sempre foi assim. E hoje em dia não é diferente. Agora, a maioria dos homens que no passado, hoje em dia, chega em mulher, toma fora e não liga, você tá chegando nas mulheres que você consegue, que você vai lá, vai dar uma e depois você vai querer sumir, vai pesar sua consciência e você vai ver a situação de merda que você se meteu. A maioria dos homens que fala que não se importa em tomar fora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é porque você tá chegando nas meninas que você consegue, por isso que você não se incomoda. Eu duvido, isso é pra qualquer coisa na sua vida, cara. Pra qualquer coisa na sua vida, principalmente no que diz respeito à mulher, isso é pra maioria dos homens. Com exceção daqueles que eu falei.
Eu duvido, cara, se for aquela garota, qualquer lugar que você tá filmando, que você tá muito interessado. Primeiro que na maioria das vezes você vai ter um puta de um cagaço de chegar. Eu duvido que se você ficar chegando em mulher que você tá altamente interessado, consecutivamente, isso não vai te incomodar. Eu duvido, cara. Você, um grande indicativo do porquê você não se incomoda em ficar tomando fora de mulher, porque você tá falando com as mulheres que pra você nem tem tanto interesse assim. Você tá falando com as mulheres que você consegue. Que é um prêmio de consolação que é só pra você treinar suas habilidades e falar, eu consigo. Quando o homem ele realmente fala com as mulheres que ele tá muito interessado, por isso que esse receio é enorme. Ele entra no modo sniper, fica filmando, esperando os maiores indicativos de interesse para ele ter confiança para tomar uma atitude, justamente porque ele sabe que aquilo vai afetar ele vai ficar incomodado se ele tomar um fora de uma mulher que ele realmente gosta muito e tá muito interessado. Gosta ou tá muito interessado? Porque o homem, basicamente, ainda mais a maioria dos caras hoje que estão no labirinto, o cara bateu o olho e ele se apaixonou, filho. O homem muitas vezes não precisa nem conhecer, só de olhar ele se apaixona. Funciona muitas vezes assim, aquele ditado, o homem se apaixona em grande medida pelos olhos e as mulheres pelos ouvidos. Não é 100%, é uma meia verdade. Não levem hipérboles como verdades absolutas, rapaziada. Isso é uma hipérbole. É uma meia verdade, não leve como uma verdade absoluta essa ideia de que o homem se apaixona pelos olhos e as mulheres só pelos ouvidos. Não. É uma hipérbole em comparação, mas é claro que as mulheres também se apaixonam pelos olhos, é claro que também o que as mulheres dizem, a personalidade, entre outras coisas também, é interessante para os homens, certo? Então esse é o último ponto que eu queria destacar aqui sobre essa questão. Essa ideia de que o homem chega e não tá nem aí, certeza absoluta que pelo menos 90% dessas mulheres que você tá falando, se ela tá ali ou se ela não tivesse também, para você não ia fazer diferença nenhuma, que você não ia nem lembrar dela, porque são as que você consegue, não as que você realmente quer nesse caso, tá? E aí, o que eu falo para vocês, o que eu advogo, esse vídeo era para ficar curto, já vai passar de 30 minutos. É o seguinte, cara. É o que eu sempre falei do sinal de escolha. O sinal de escolha, que é o que eu tava comentando, é justamente a mulher, ela te dá uma moral. Ela dá uma moral, ela fica te olhando, ela entra na sua frente, dá um sorriso. Eu fiz até um vídeo falando, e o mais, até coloquei em níveis, né? O mais contundente seria exatamente quando a mulher vai falar contigo, mas normalmente a mulher não vai te abordar. Ela vai puxar um assunto. É um forte indicativo de que ela tá altamente interessada em você, nesse caso. É o que eu chamei, acho que, de sinal de escolha de primeiro grau, alguma coisa assim. Então o que eu advogo principalmente é isso, no que diz respeito a você ir falar e etc. Principalmente, não falei, você faz o que você quiser da sua vida. Até porque os caras comentam, mas aí se você não tomar atitude, você vai ficar esperando as mulheres também olhar pra você, e aí você vai depender também do poder de decisão delas. É um ponto de vista que eu trago, eu não tô falando que é só isso, é só a minha opinião. Certo? No que diz respeito a sinal de escolha. A justamente aquelas garotas que te olham, estão fazendo alguma coisa, e aí você se sente mais confortável pra falar com ela, até porque você sabe que realmente ela tá interessada, ou muito provavelmente. Porque pra você saber a diferença entre a mulher que está muito interessada ou aquela que só quer sua atenção, não é igual. É igual. Você só vai saber se você falar e aí você vai ver como que ela vai retribuir. Seria assim, mas antes de você falar, não tem diferença nenhuma entre a mulher que está interessada em você de verdade, genuinamente, e a outra que só quer sua atenção. Não tem diferença. Então aí quando os caras falam pra mim essa ideia, o que eu tenho a dizer é isso sobre o sinal de escolha. Fechou, rapaziada? O vídeo tá completo, tamo junto, 30 minutos. Tem cara que gosta de vídeo longo, faz tempo que eu não faço, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de adquirir meus 2 livros, como eu disse recentemente, R$19,90, aí tá na promoção. Né? Quem quiser se tornar membro do canal, as consultorias pegam fogo, velho. A rapaziada ama as consultorias, rapaz. Vocês não estão ligados. Os caras ficam doidos com as consultorias. Os caras falam, velho, consultoria é o melhor conteúdo desse canal. E é R$3 pra você se tornar membro, fechou? Valeu, forte abraço.